Vamos abrir nossas Bíblias, meus irmãos, no Salmo de número 90, Salmo de Moisés, Salmo que abre aqui o livro 4, dos 4 livros que compõem aqui, dos 5 livros que compõem os Salmos. E esse é o que começa o livro 4 do compêndio dos Salmos. O único Salmo de Moisés que tem no Saltério, um salmo talvez bastante conhecido em alguns dos seus versos. Por outro lado, outros versos nem tão conhecidos assim. Nós vamos hoje ponderar e meditar sobre o que Moisés escreveu aqui à sua santa igreja, ao seu povo, o povo escolhido de Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Oração de Moisés, homem de Deus. Senhor, Tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade Tu és Deus. Tu reduzes o homem ao pó e dizes: tornai filhos dos homens. Pois 1000 anos aos Teus olhos são como o dia de ontem, que se foi, e como a vigília da noite. Tu os arrastas na torrente, são como um sono, como a relva que floresce de madrugada. De madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca. Pois somos consumidos pela Tua ira e pelo Teu furor conturbados. Diante de Ti pusestes as nossas iniquidades e sob a luz do Teu rosto e os nossos pecados ocultos. Pois todos os nossos dias se passam na Tua ira. Acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou, em havendo vigor, a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da Tua ira e a Tua cólera, segundo o temor que Te é devido? Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Volta-te, Senhor, até quando? Tem compaixão dos Teus servos, sacia-nos de manhã com a Tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos por tantos dias quanto nos tem afligido, por tantos anos quanto suportamos a adversidade. Aos Teus servos apareçam as Tuas obras e aos Teus filhos a Tua glória. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós Te louvamos pela Tua palavra lida e agora nós pedimos encarecidamente que ela fale aos nossos corações. Contempla, ó Deus, o Teu povo que aqui está, para que nós sejamos fortalecidos, alimentados pela Tua palavra. Sacia-nos, ó Deus, nesta manhã. Essa é a nossa oração, com perdão dos nossos pecados, no nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, todos nós temos uma premissa que é muito clara para todos nós. Essa premissa, e eu vou afirmar aqui, vocês não vão ter nenhuma dificuldade para com ela, que é o fato de que todos nós sabemos que a vida passa rápido. Essa afirmação ela não é muito combatida, essa é uma premissa verdadeira que todos nós temos ciência disso e consciência disso. No entanto, mesmo nós sabendo de que a vida passa realmente rápido, raramente nós vivemos de acordo com essa verdade. Nós sabemos que a vida ela é passageira, mas o modo como nós vivemos normalmente expressa ao contrário, como se a vida fosse longa demais. Quando somos jovens, pensamos que temos muito tempo em demasia, tempo para fazer as coisas de acordo com a nossa própria vontade, tempo para realizar os nossos principais projetos, as nossas ações. Podemos esticar talvez um pouquinho a corda porque temos muito tempo de vida. Jovens pensam assim. Fazemos planos, adiamos decisões importantes, imaginamos que o tempo sempre está debaixo do nosso controle. No momento adequado eu farei isso e aquilo. Mas com o passar dos anos, os cabelos vão caindo ou vão ficando mais grisalhos, nós passamos a perceber que
alguma coisa que sempre esteve diante de nós, que é o fato de que os dias passam muito mais rápido do que nós imaginamos. Pense comigo, né? Outrora nós tínhamos talvez uma idade jovial, hoje nós já estamos na média idade, talvez alguns mais idosos. O tempo passa rápido, meus irmãos. Já estamos em meados de março, parece que foi ontem que nós estávamos iniciando o ano. O tempo passa rápido. Uma geração vai, uma geração vem, pessoas que estavam conosco há poucos anos já não estão mais, nossos planos mudam, nossas forças diminuem, muitas vezes somos lembrados de que a vida é mais frágil do que nós necessariamente gostaríamos de admitir. É justamente nesse contexto que Moisés escreve esse salmo, porque Moisés aqui, meus irmãos, ele vê e viu uma geração inteira morrer em meio ao deserto. Ele viu homens fortes sendo sepultados antes mesmo de chegar à terra prometida. Ou melhor dizendo, nem mesmo Moisés consegue chegar na terra prometida. Ele viu o peso do pecado e o juízo de Deus sobre o seu povo. Moisés admite ver aqui justamente o fato de que a vida ela é frágil, nem todos chegarão talvez até o final. Parece que se nós deixarmos de perceber essa realidade, nós perdemos de vista o foco da nossa vida. E é diante dessa realidade que Moisés vai fazer duas coisas aqui. Primeiro, ele vai olhar para a brevidade da vida humana e o quão frágil nós somos, mas ele também vai olhar para quem Deus é, para a sua imutabilidade, para o seu caráter, para a sua eternidade, e percebeu esse contraponto de que, embora sejamos frágeis, Deus é eterno, Deus é imutável, Deus é pleno, Deus é rocha. Ele faz essas duas ações, olha para o homem, mas também olha para Deus. É interessante porque esse salmo, né, esse contraste que está aqui no Salmo de número 90, está justamente nessa situação. A situação que Moisés se encontra aqui é justamente esse momento em que o povo de Israel recebe aqui a sentença de Deus por causa dos seus pecados, da sua incredulidade, por causa das suas murmurações, aquilo que está descrito lá em Deuteronômio capítulo 31. A situação era uma situação adversa, uma situação complicada, onde o povo estava afundado no pecado. E Moisés vai escrever justamente para que o povo use, lembrando de quem Deus é, diariamente nas suas tendas e no culto ao Senhor, no trabalho cultico exercido pelo povo de Israel. O ponto aqui é olhar para o Senhor e olhar para as suas promessas e entender que, a despeito das nossas fragilidades, Deus é poderoso, imutável, perfeito, pleno. E aqui a gente pode dividir esse salmo em três partes. A primeira parte está do capítulo de número 1, do verso de número 1 a 2, Salmo 90, verso número 1 a 2. Essa parte vai falar sobre a eternidade de Deus e o fato de que Deus é soberano. Moisés vai consolar a si mesmo e consolar o seu próprio povo com a eternidade de Deus, trazendo em voga aqui a eternidade de Deus e o interesse de Deus na parte do seu povo. Deus era interessado no seu povo. Moisés consola o seu povo com essa premissa básica. Depois, a partir do verso 3 ao verso número 11, Moisés passa a olhar para a vida humana, que é breve, que é frágil, que é também, e isso é um ponto importante aqui dentro desse salmo, marcado pelo pecado. A vida não é somente breve, não é somente transitória, mas ela é definitivamente marcada pela queda, pelo pecado. As nossas fragilidades, ela advém de uma queda, de algo que é contrário à lei de Deus, e por isso experimentamos as mazelas deste mundo. No verso de 3 a 6, Moisés vai se humilhar e humilhar o povo aqui ao considerar essa fragilidade humana. E depois vai submeter o povo à sentença justa de Deus sobre eles. Você vê que Moisés o tempo todo aqui vai se colocar no meio do povo, se humilhando, se submetendo a Deus, diante da sua palavra. E ao final do Salmo, a partir do verso de número 12,
Moisés vai trazer essa resposta. Como que o povo deveria lidar com isso? E a resposta só poderia vir da sabedoria divina, da graça e do propósito em Deus. Uma vida só teria sentido se ela estivesse em Deus. Não adiantaria você viver muitos anos se essa vida não estiver em Deus. Ela é uma vida sem propósito. Esse é o ponto que Moisés vai trazer. Ele vai se comprometer e comprometer o povo a orar, clamando pela misericórdia, pela graça divina e pelo retorno da bondade de Deus diante de um povo que murmurava, que pecava, que estava afastado da presença do Senhor. O Salmo começa, é muito interessante, porque algumas Bíblias cortam o título em negrito, né, e trazem somente aquele título, algumas Bíblias cortam o título em itálico e trazem apenas aquele título em negrito. O título em negrito do Salmo é um título colocado pela Sociedade Bíblica do Brasil, que faz uma espécie de interpretação do Salmo e coloca um título para que você tenha uma ideia geral do que o Salmo está trazendo. A minha Bíblia está trazendo a eternidade de Deus e a transitoriedade do homem. Esse título é um título não inspirado, é um título trazido de acordo com aqueles que estão fazendo a cópia aqui do texto sagrado, né? Aqui, no caso, Sociedade Bíblica do Brasil. Mas o título em negrito é muito importante. O Salmo, em itálico, eu tenho dificuldade de diferenciar negrito de itálico, né? O título em itálico é muito importante porque ele faz parte do texto inspirado. O Salmo não começa no verso 1. Quando você vai olhar os originais, o Salmo começa no título em itálico. Oração de Moisés, homem de Deus. O Salmo começa aqui. E o ponto é muito interessante porque quando Moisés escreve, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, o título está dizendo oração de Moisés, ou seja, ele está clamando a Deus e ele se identifica como homem de Deus. É muito interessante porque Moisés, né, o autor do Salmo, ele é o maior profeta do Antigo Testamento. Ele escreveu nada mais, nada menos do que o Pentateuco, talvez a porção mais importante da literatura hebraica, da Bíblia hebraica. Foi o libertador do povo da escravidão do Egito. Por meio dele veio a lei, os 10 mandamentos, os milagres que fizeram com que o povo de Deus chegasse à terra prometida, a abertura do Mar Vermelho, as pragas que fizeram com que Faraó deixasse o povo ir, ou seja, muitas coisas Moisés fez em nome do Senhor. Mas aqui, embora ele tenha feito tanta coisa assim, aqui ele não é conhecido por nada disso. Ele é conhecido simplesmente por ser homem de Deus. Isso é muito importante, porque embora seja um título simples, ele traz aqui uma espécie de honraria inigualável, meus irmãos. Calvino, ao interpretar esse texto aqui, vai dizer que esse título expressa autoridade divina ao ensinamento de Moisés. É como se todos precisassem parar para ouvir aquilo que Moisés tinha a dizer, porque não era qualquer pessoa que estava falando, era um homem de Deus, um homem pelo qual Deus falava, um homem para o qual Deus falava. Esse é um ponto muito importante. O Salmo é um salmo de um homem de Deus, daquele que tem autoridade divina para falar em nome do Senhor. Ou seja, todos agora devem abaixar a cabeça e ouvir aquilo que Deus tem a dizer. Porque quem está falando chancela a autoridade que vem dos altos céus. Esse é um ponto muito importante. Só o título já fala muita coisa aqui, Precisamos abaixar nossa cabeça para ouvir a palavra de Deus nesse momento, porque quando a palavra é pregada fielmente, quem está falando é um homem de Deus, é alguém que está sendo usado pelo Senhor, se ela é condizente com a Escritura Sagrada. Moisés não tinha nem mesmo essa dúvida, era o homem de Deus que estava falando, é um homem no qual o Espírito Santo habitava e falava de forma direta, inspirado pelo Espírito Santo de Deus. E aí você vai ver que o verso 1, Moisés vai falar que o Senhor tem sido o nosso refúgio de geração em geração, ou seja, Ele é o refúgio de todas as gerações. Interessante porque Moisés acompanha várias gerações, desde o Egito até o povo.
estar preparado para entrar na terra prometida. E ele viu a geração que tinha saído sobre mãos fortes morrer no deserto, viu que Deus se manteve fiel à sua promessa e os abençoou mesmo diante da rebeldia, mesmo diante do pecado, mesmo diante da murmuração, que era o ponto que estava acontecendo aqui. E isso aconteceu por quê? Porque o Senhor Deus é o Deus do pacto. O Senhor Deus firmou um pacto para com o seu povo de geração em geração. Isso mostra, meus irmãos, é claro que Deus é fiel a si mesmo, às suas promessas, e o fato dele ser fiel ao pacto que ele realizou, ele vai cumprir. Isso é muito importante, porque o Senhor abençoa as nossas gerações, o Senhor abençoa a nossa descendência. Meus irmãos, olha para a igreja do Senhor. Já era para nós termos sido dizimado da terra, mas pelo fato do Senhor ser fiel ao seu pacto, a igreja subsiste, a igreja permanece firme, inabalável, não por causa de nós mesmos, mas por causa do pacto, por causa da promessa do Senhor, por causa das palavras de Deus. É por isso que nós estamos aqui atravessando gerações e gerações. Dificuldades em dificuldades, sofrimentos em sofrimentos, perseguições a perseguições. Estamos aqui porque o Senhor abençoa geração a geração. Olha os nossos filhos, olha a nossa descendência. Quando nós olhamos, por exemplo, o segundo mandamento, quando é dito: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima dos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes dará culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Aí você olha assim: estamos perdidos. Mas ele também fala: e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Misericórdia do Senhor sempre excedendo o seu próprio juízo, aqueles que estão dispostos a obedecer, a amar ao Senhor e guardar os seus mandamentos. Meus irmãos, nós estamos aqui é porque o Senhor é fiel ao seu pacto e Ele abençoa gerações a gerações. Olha para mim, olha comigo no verso número 2, quando Moisés segue instruindo o seu povo e fala: antes que os montes nascessem, se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Ou seja, antes da formação do grande inabalável fortaleza deste mundo, que são os montes, o Senhor já era Deus. O Senhor, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Aqui há uma distinção clara entre o Senhor Deus e a sua criação, porque a criação, por maior que seja, meus irmãos, ela é dependente, ela é finita. Somente Deus é eterno e autônomo, de eternidade em eternidade. Os montes estão aí, inabaláveis, mas de eternidade em eternidade, tu és Deus. Há uma distinção aqui entre o Deus verdadeiro e os falsos deuses que estavam sendo adorados no Egito, que são seres inanimados, criados pela imaginação humana. Somente o Senhor Deus é eterno. E esse é um ponto muito importante, porque somente com o olhar para a criação, meus irmãos, nós podemos perceber o quanto Deus é eterno. Quando nós olhamos para a criação e vemos a beleza da criação, a grandeza da criação, só vem para nós a ideia de que há um Deus infinitamente maior para criar algo tão grande e tão belo. Nós olhamos para a criação, nós que temos a revelação da Escritura Sagrada e fomos alcançados pelo Espírito Santo de Deus, e olhamos e enxergamos não somente a criação per si, por si mesma, mas olhamos a criação e tributamos honra e glória e majestade àquele que é autor da criação. O mundo olha a criação e acha que ela existe por si mesmo. O naturalismo filosófico tende a atribuir isso ao ocasionalismo, àquilo que foi realizado sem propósito, mas nós entendemos e vemos, por causa da Escritura Sagrada e por causa da presença do Senhor nas nossas vidas, entendemos que há um Deus soberano e eterno que criou tudo isso que nós vemos e podemos contemplar, e talvez muitas coisas que nós nem mesmo vemos. Quando olhamos as galáxias, os planetas, não temos nem dimensão do que existe. De tão grandioso que é a criação de Deus, só podemos entender que há um Deus poderoso e eterno
que criou algo tão grande. Interessante, né? O quanto que Paulo estava certo ao dizer que a revelação geral, ela prega o Senhor, e por isso todos os seres humanos são inexcusáveis ou indesculpáveis diante dessa grande revelação que aponta para Deus, mas os homens não tributam honra e glória ao Senhor, eles botam a criação no lugar de Deus. Isso é um ponto importante para nós percebermos nesse salmo. No verso número 3, Moisés vai aqui apontar para o domínio de Deus sobre os homens e como que ele detém domínio sobre eles, né? Já na segunda parte aqui que nós estamos trabalhando. Tu reduzes os homens ao pó e dizes, tornai filhos dos homens, né? É o que Moisés vai dizer. Ou seja, o homem, por mais que a criação seja grandiosa, há um centro da criação de Deus. Qual é o centro da criação de Deus? É o homem é a coroa da criação. Ele é aquele que exerce domínio sobre as demais criaturas. E mesmo o homem sendo tão grandioso assim, ele continua sendo pó. E sendo pó, está sujeito ao seu Criador. O Salmo está apontando e ressaltando a finitude, a transitoriedade do homem, em contrapartida à infinitude e à imutabilidade de Deus. No verso anterior, Moisés falou, de eternidade em eternidade, tu és Deus. Agora ele fala, tu reduzes o homem ao pó, e diz aí, tornai filhos dos homens ao pó, tornai ao pó, porque vocês são pó, vocês não passam de pó, finitos, transitórios, dependentes. O ponto aqui é que o homem mais poderoso da terra, por maior que seja, que todos temem, que a sua palavra fazem muitos tremerem, esse homem mais poderoso da terra, para Deus não passa de pó, meus irmãos. Que afirmação é essa? O maior, mais poderoso, mais rico, esse homem não passa de pó. E a hora que Deus quiser, Deus dará fim à vida deste homem e fará, retorne ao pó. Que grandiosidade, meus irmãos, desse Deus, que faz os homens mais poderosos deste mundo tremerem diante de Deus, porque toda a existência subsiste diante dele. E é por isso que ele fala que ele exerce domínio sobre todos os homens. Verso número 4, ele vai falar agora que ele exerce domínio inclusive sobre o tempo, pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem, que se foi, como a vigília da noite. Ou seja, o tempo, algo que todos querem controlar, todos fazem de tudo para envelhecer mais devagar, ou fazem procedimentos, tentam viver o mais tempo possível, até o tempo Deus controla, porque o tempo é criação de Deus. O homem finito vive como se fosse eterno, nós falamos isso no início, com prepotência, com arrogância diante de Deus, vive alguns anos, poucos anos, como se fosse 1000, mas Deus, pelo contrário, meus irmãos, vive 1000 como se fosse a vigília da noite. A vigília da noite aqui é interessante porque a noite, né, do hebreu era dividida em 3 vigílias. Cada uma dessas possuía 4 horas de duração. E ela passava muito rápido, porque é muito interessante, quando você quer que o dia de amanhã chegue rápido, o que você faz? Você dorme. Porque quando você dorme, passa num piscar de olhos, né? Passa voando. Talvez para aqueles que têm insônia nem tanto, mas para quem tem bom sono, você vai dormir no outro dia, vai chegar rápido no outro dia, né? E aqui o ponto é isso, porque Deus vive 1000 anos como se fosse a vigília da noite. Ele simplesmente pisca os seus olhos e logo se passa, ninguém vê. É interessante. E o homem, ao contrário, vive poucos anos como se fossem 1000, diante de uma prepotência, uma arrogância, né? E aqui é interessante porque quem vive pensando na vida como algo eterno, se esquece de que a vida eterna é no porvir. Se nós focarmos nesta vida, num aspecto de eternidade, de que a minha vida se reduz aqui,
né, como Paulo diz, é o mais miserável destes homens do mundo, mas também perde de vista o fato de que há uma vida eterna no porvir. Perde de mente o fato de que nós precisamos colocar o nosso alvo no novo céu e na nova terra. Deus colocou, como diz Eclesiastes, um anseio pela eternidade no coração do homem para nos mostrar que a nossa vida definitivamente não termina aqui. E nós precisamos viver diante dessa consciência, porque se nós perdermos isso de fato, viveremos como se aqui fosse o paraíso. E aí tá, né? O pastor fala muito sobre isso, né? O crente na terra é o que o mais de inferno que você vai provar nessa vida é o que você está vivendo aqui, né? Em contrapartida, o ímpio, a única coisa do céu que ele poderá provar é aqui na terra. Nós podemos ter a plena convicção de que experimentaremos a perfeição do novo céu e da nova terra com a presença do Senhor, sendo Ele eterno, reinando sobre o seu povo. E isso ocorrerá no porvir, nós não podemos perder isso de vista. É interessante, meu irmão, porque isso fica claro quando, a partir do verso de número 5, o salmista agora vai começar a tributar aqui o homem e as suas marcas, as características do homem. Olha aqui, o Senhor os arrasta na torrente. Verso número 5, são como um sono, como a relva que floresce de madrugada. Verso 6, de madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca. Que interessante isso, porque a vida do homem, ela não passa de um momento. E quando menos se espera, somos arrastados por uma torrente, uma espécie de dilúvio, de inundação, né? É interessante porque quando você... Aqui a gente não passa muito por isso, né? Mas nos lugares que alagam muito rápido, você está... começa a chover, do nada começa a vir uma água e você não tem como mais fugir dali. Porque a água sobe muito rápido. Então, o que acontece é que você acaba se encontrando preso àquela inundação. E logo, né, vem uma água e te arrasta e acontecem as fatalidades que nós vemos. É a mesma coisa quando veio o dilúvio, né, as torrentes aqui, como ele chama. Você não espera que venha aquela água toda. E quando ela vem, você apenas é arrastado por elas. É isso que o salmista está falando. Está falando que nós somos, tu arrastas na torrente como um sono, como um sono, como a relva que floresce de madrugada. Ou seja, a vida do homem não passa de um momento, e quanto menos espera, o Senhor o arrasta por uma torrente. A morte, meus irmãos, ela é como um dilúvio. Ela não avisa, ela não fala para ninguém. E quando ela chega, nós somos apenas atropelados por ela, de tal forma que nós não podemos fazer absolutamente nada. Não podemos fazer nada. Eu lembro do texto do Senhor Jesus, Mateus capítulo 6, verso 27, quando ele fala: qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? O que o Senhor Jesus está falando é o seguinte: não adianta você ficar ansioso com o dia da sua morte, não adianta você ficar ansioso para querer viver mais, porque você não tem poder algum em acrescentar nada, nenhum tempinho a mais na sua vida. Você não tem essa condição. Quando o Senhor te chamar ao pó, novamente retornar ao pó, você irá. Não tem saída. E você olha no verso número 6, as características que Moisés coloca aqui, né, do homem, como a relva que floresce de madrugada viceja e floresce, olha que belo, mas à tarde logo murcha e seca. Você, por mais belo que você seja hoje, pensa numa pessoa bonita aí, de fato não sou eu, mas pensa em alguém bonito aí, essa pessoa tão logo murchará. Sua beleza, né, ela pela manhã, pela madrugada levantou, mas à tarde logo murchará. Olha o que esse texto está falando, meus irmãos. Está falando que você pode pensar que o corpo humano é alguma coisa, é algo maravilhoso, e é realmente, mas esse corpo humano tão belo, tão logo murchará.
E aqui um ponto interessante, você pode fazer a melhor dieta, você pode ficar, como o pessoal fala, no shape, bonito, frequentar as melhores academias, fazer a restrição alimentar que quiser, mas tão logo a notícia aqui para você é que você vai murchar. Quando você menos esperar, o seu corpo não vai ser mais aquele corpo da juventude, a sua beleza não mais será aquela beleza da juventude, e o tempo vai passar e você vai murchar. O que isso significa? Significa que você então não deve mais fazer exercícios físicos, que você não pode mais cuidar do corpo? Com certeza não é isso, esse não é o ponto. O ponto aqui que Moisés está falando é que as coisas precisam ter ordem e prioridade na nossa vida. A piedade e a comunhão com Cristo, a comunhão com os santos precisam ter maior espaço na nossa vida, mais do que os nossos planos, mais do que as nossas próprias metas. Uma vida piedosa com Deus deve ser muito mais buscada do que qualquer outra coisa nesta vida, inclusive o cuidado com o nosso próprio bem-estar, com o nosso próprio corpo. Porque tudo isso é transitório quando nós comparamos a eternidade de Deus. Esse é o ponto que Moisés está trazendo. As coisas mais belas dessa vida e mais que você tem maior estima passarão. E é esse o ponto que Moisés traz aqui. É por isso que no verso de número 7 ele vai trazer um veredito: pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor somos conturbados. Ou seja, diante de Deus poderoso não há quem o resista, meu amado. Não há ninguém que possa resistir o Senhor. O Senhor é um Deus justo e onisciente, e por isso não há como nós nos escondermos da sua presença. Não há quem faça o mal diante de Deus e saia sem ser punido. Não há escapatória diante da justiça divina. Deus não está alheio ao que está acontecendo neste mundo e ao que está acontecendo na sua vida. Deus está sobre o controle de todas as coisas, e todas as coisas estão sob o seu domínio. O ponto é justamente esse. Você pode achar que Deus não está no comando, mas o ponto aqui é justamente que o Senhor onisciente, Ele tributará justiça e juízo, e ira e furor a todos aqueles que se opõem à sua palavra. Todos somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor conturbados. O Senhor, Ele tem esse poder e ninguém escapará da sua presença. Esse é o ponto que Moisés traz aqui. Você olha aqui no verso de número 8, ele vai falar justamente que diante de ti puseste as nossas iniquidades. Ele se coloca no meio das iniquidades do povo. É interessante isso. E sob a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Que interessante isso, meus irmãos, porque não há pecado oculto diante de Deus. Salmo 139 diz isso, né? Você não consegue se esconder da presença de Deus. Se você vai a um abismo, lá Ele está. Qualquer lugar que você vai, o Senhor está e os seus olhos contemplam. Nos contemplam onde quer que nós estejamos. Você pode pecar no oculto, ninguém ter visto, mas o Senhor viu. Não somente viu, Ele tributará pena a esse pecado se não for confessado. E esse é um ponto importante para nós, meus irmãos. Não podemos achar que temos o poder de nos esconder diante de um Deus eterno como esse que Moisés apresenta. Não há possibilidade de esconder um coração imundo e impuro como o nosso diante de um Deus que tudo pode, que chama um homem ao pó, o homem mais poderoso deste mundo ao pó, no momento que Ele desejar. Um homem que não podemos entender que Deus que atravessa de eternidade em eternidade não conseguirá tributar a penalidade ao nosso pecado de homens como nós, que somos transitórios, imperfeitos, passageiros. Olha o tamanho de Deus e olha a sua pequenez. Sendo assim, meus amados, não há como se esconder de Deus. Ele não deixa pecado impune. Ele não deixa. E aqui está um ponto para nós. O momento hoje, assim como foi para o povo de Israel,
para nós é nos arrependermos dos nossos pecados. Se há tempo para alguma coisa ainda, precisamos então aproveitá-lo da melhor maneira possível. Qual a melhor maneira é essa? Nos arrependermos dos nossos pecados, a fim de que não experimentemos a ira de Deus. Não aproveite o seu tempo em outra coisa que não seja reflexão das nossas ações, para que nos arrependamos então das nossas más ações, nos voltemos completamente para o Senhor. O tempo hoje é para isso. Aí você o aproveitará da melhor maneira possível. Você vê que o verso de 9, ele vai concluir falando: pois todos os nossos dias se passam na tua ira, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. A ira de Deus consome a altivez do homem. A ira de Deus destrói os sonhos dos homens. Quem pode subsistir diante de um Deus como esse? Diante de um Deus irado, diante de um Deus que apaga aqueles que pecam e de forma voluntária se opõem contra Deus. Ninguém pode subsistir. Deus destrói esse orgulho, essa soberba. E aí no versos 10 e 11, vamos todos ler o versos 10 e 11 juntos, por favor, meus irmãos? E a gente caminha para a parte final. 10 e 11. Os dias... Você vê que nesse verso, Moisés vai dar provas de que verdadeiramente a vida humana não passa de pó, de que ela é passageira, que ela é breve, conforme ele havia dito. Aí você pode até falar assim: nossa, Moisés viveu 120 anos, ele está falando que a vida não passa de 80, né? Para ele é fácil, né, que viveu 120, falar que a vida não passa de 80, porque 80 a partir disso aí é enfado, né? Como se você não quisesse viver o mais tempo possível. E o ponto não é esse, definitivamente, que Moisés está trazendo. Talvez muitas pessoas enxergam dessa forma, mas o ponto que Moisés está colocando aqui não é esse. Moisés está falando aqui justamente, né, que muitas pessoas podem achar em seu coração que ainda tem muito tempo de vida. O que Moisés faz aqui é dar a prova real. Você acha que o homem vive muito? Talvez muitas pessoas podem pensar assim. Realmente, você acha que vive muito? Então tá bom, então vamos fazer uma análise aqui, né? Vamos colocar um gráfico aqui para ver se realmente a vida humana ela é tão longa assim como você pensa. Se a gente, por exemplo, olhar, e aqui eu faço talvez uma abordagem parecida com a que Moisés faz, se você olhar a expectativa de vida global, ela gira em torno de 71 anos. Se você olhar a expectativa de vida de um brasileiro, ela gira em torno de 72,7. Se você olhar a expectativa de vida de um carioca, está em torno de 73 anos. A expectativa de vida de um maranhense, de 67 anos. A expectativa de vida de um catarinense, talvez se você morar em Santa Catarina, você viverá um pouco mais, 75,3 anos. O grande ponto aqui da argumentação de Moisés é que você não pode se iludir de fato que a vida é longa, porque ela não é. Tem catarinense sorrindo aí atrás, porque já entendeu que vai viver mais, né? Não é isso, definitivamente. Que é uma análise, né, por média, da expectativa de vida das pessoas. E quando nós olhamos por média, nós vemos que a vida não é tão longa assim, meus irmãos. E o que Moisés fala, né, de forma muito curiosa, para alguém que viveu 120 anos, é dizer que no verso de 10, né, quando ele fala isso, que os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou havendo vigor a 80, neste caso o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Olha que afirmação, o melhor, a vida vai a 70, mas pode ir até 80, mas o melhor deles ainda é canseira e enfado. Olha que afirmação, meus irmãos. O que Moisés está dizendo é que qual é o melhor ano da nossa vida, assim, de saúde, de vigor, né? Talvez seja
quando nós ainda somos jovens, que podemos correr, podemos jogar bola, fazer coisas que às vezes a nossa idade, né, nós que somos mais velhos, não conseguimos mais fazer. Mas o ponto aqui que Moisés está trazendo é que o melhor dos nossos anos, a nossa juventude, ainda na nossa juventude, nós somos acometidos de tribulações, de tristezas, de ansiedades, de canseiras, de angústias e de temores. Mesmo jovem, meus irmãos, ainda sendo jovem, que vive e experimenta os seus melhores dias, também experimenta o efeito da queda e do pecado. E essa é uma realidade que os jovens precisam ter. Você está nos seus melhores dias, nos seus melhores anos. Você não fica doente à toa, você tem vigor, você corre, você anda, você faz o que a sua cabeça, você tem força. Ainda assim, você experimentará os efeitos da queda nesta vida. Você ficará doente, passará por tristezas, desânimos, frustrações, medos, dificuldades, temores. Ainda os jovens, porque, como diz aquela frase, né? No momento em que nascemos, é que nós começamos a morrer. Experimentamos o efeito da queda nas nossas vidas, ainda nos melhores anos. Isso é que Moisés está trazendo. E no verso número 11, como nós lemos, o homem pensa que é alguma coisa, e só fala assim porque ainda não conheceu o poder da ira de Deus, o poder devastador de Deus. Talvez os homens, né, de Sodoma pensassem ser alguma coisa, até conhecer o poder da ira de Deus. Talvez os homens do nosso tempo, né, antes da pandemia, pudessem achar que era alguma coisa, até conhecer o poder da ira de Deus. E os homens continuam achando que são alguma coisa, até conhecerem o poder da ira devastadora de Deus. Porque se soubesse disso, se nós soubéssemos disso, aproveitaríamos melhor os nossos dias. A grande questão é que somente olhando para quem Deus é de verdade, nós poderemos olhar para nós de forma realista, meus irmãos, sem nos superestimarmos, sem acharmos que nós valemos muito, que somos alguma coisa. Porque o que torna a nossa sabedoria é o temor ao Senhor. É o temor ao Senhor, que é o princípio de toda a sabedoria. Jovens, se você acha que é alguma coisa, tema o Senhor, olha para quem Deus é e você verá que você não passa de pó. É por isso que no verso número 12, você vai ver que agora a gente caminha para o trecho final, e Moisés, diante de ter olhado para quem Deus é, e olhado para quem o homem é, ele vai se colocar como do seu povo, e clamar a Deus, percebendo justamente, buscando as misericórdias do Senhor diante desse fato de que o homem é transitório, de que por mais que ele experimentasse vigor físico, ainda assim não era nada de grande valor, porque ainda seria canseiro e enfado diante de quem Deus é eterno, e o homem é transitório, o homem pecador, o homem que passa por dificuldades. Ele precisa olhar para Deus e buscar ao Senhor. E aí, verso número 12, ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Esse verso é muito mais, meus irmãos, do que um desejo de feliz aniversário, que talvez você possa mandar para o seu irmão que está fazendo aniversário. Você vai lá na Bíblia e ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Ele não está desejando feliz aniversário para ninguém aqui. O ponto que Moisés está trazendo, e aqui é muito precioso para nós, ele não está pedindo a Deus para que ele aprenda, sabe, a contar os seus anos como uma espécie de hoje eu estou com 20, amanhã eu estou com 21, como se estivesse fazendo aniversário. Esse não é o ponto aqui. A ideia que Moisés traz, que ele está pedindo, é para que não se perca da sua mente o fato de que a vida humana ela é breve. Pois quando nós temos então convicção de que somos pó, nós recorremos à sabedoria divina e ao poder eterno como fonte de vida. Quando nós olhamos para Deus e buscamos ao Senhor,
Aí sim o Senhor está nos ensinando a contar os nossos dias de acordo com a sua santa sabedoria. Ele está buscando a sabedoria em Deus. Em Deus. Coração sábio é aquele que tira de si toda a expectativa e coloca somente no Senhor a sua esperança. Você vê que Moisés, no verso 13, vai orar ao Senhor para que ele se mostre ao povo e retire a sua ira do seu povo, falando assim: até quando? Volta-te, Senhor, até quando? Tem compaixão dos teus servos. Ele se coloca aqui como uma espécie de mediador, clamando pelo seu povo. Você vê que é muito interessante isso, porque o povo estava no deserto, mas ele havia prometido a terra. E havia prometido ao Senhor: sustenta o seu povo, volta para o meio do seu povo, até quando? Tem compaixão do teu povo. Ele clama pelas misericórdias do Senhor, que são infinitas, assim como Deus é infinito. Eu lembro do trecho de Lamentações, capítulo 3, verso 22 a 25, quando diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que nele esperam, para a alma que o busca. A misericórdia do Senhor, elas são infinitas, porque Deus é infinito, e nós precisamos buscá-la como fonte inesgotável que Ele tem para nos dar. E o que, assim, se as misericórdias de Deus são infinitas, se Deus é uma fonte insaciável, o que nós precisamos fazer então, meus irmãos? Buscar o Senhor. É por isso que no verso 14 ele fala: sacia-nos de manhã com a tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Sacia-nos pela manhã, porque as misericórdias de Deus, como nós vimos aqui, elas se renovam a cada manhã. Talvez aqui um ponto muito claro, uma ideia que aponta pelo fato de que Deus alimentava o seu povo todas as manhãs com maná. O povo experimentou Deus os alimentando fisicamente. Então, Senhor, nos alimenta espiritualmente a cada manhã. Todas as manhãs, qual o nosso maior desejo? Nosso maior desejo é sair com vigor e trabalhar e tirar o sustento da nossa casa. Nosso maior desejo é ser o mais produtivo possível, é fazer tudo aquilo que eu planejei no dia anterior. O nosso maior desejo a cada manhã é o quê? É fazer o que eu tenho na minha mente, é cumprir com as minhas tarefas. Isso não é nada, meus irmãos. Nosso maior desejo a cada manhã tem que ser: Senhor, sacia-nos com a tua presença. Sacia-nos com a tua presença, com a tua benignidade, com o teu amor e com as tuas misericórdias. Você não trabalhará melhor se você não entender que você precisa ser saciado pelo Senhor a cada manhã. Você não será o melhor pai se você não entender isso. Você não será a melhor esposa se você não entender isso. Que muito mais do que trabalhar e ganhar o seu dinheiro, você precisa de Deus. Você precisa do Senhor. Você precisa ser saciado pelo Senhor. Porque até o pão de cada dia quem nos dá é o Senhor. O vigor dos melhores dias quem nos dá é o Senhor. Se nós chegamos até 80, 90, quem nos concedeu isso é o Senhor. E o que adiantaria chegar até essa idade ou com esse vigor se nós não nos saciássemos no Senhor? Era melhor que tivéssemos morrido, meus irmãos. Era melhor que fôssemos logo embora deste mundo, porque talvez tivéssemos acumulado menos juízo durante a nossa vida. Não adianta nada passar bons anos aqui nesta vida se nós não nos saciarmos do Senhor. Hoje o Senhor continua alimentando o seu povo todas as manhãs com o pão vivo que desceu dos céus, com a palavra dele, com o culto ao Senhor, com os sacramentos, com os meios de graça, com a oração, com a leitura da palavra. E ainda assim o que nós mais desejamos é sair de manhã e ganhar o nosso dinheiro. O que mais nós desejamos é sermos ricos neste mundo, é possuirmos posse neste mundo. Tudo ficará para aí.
Nós não sabemos nem mesmo o que vai acontecer conosco quando nós sairmos desse culto. Quem dirá aquilo que nós planejamos para o futuro? Não que você não tenha que planejar, não é esse o ponto. O ponto é que a nossa vida, a prioridade é nos saciar do Senhor a cada manhã. Você vê que o propósito disso é para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os dias. Porque só quem se alimenta do Senhor, meus irmãos, tem razão suficiente para se alegrar. Isso aí é o que mais nós vemos. Pessoas com dinheiro, cheio de poder, com status. Na verdade, são pessoas frívolas, pessoas que não têm que se alegrar, só desejam mais e mais e mais. Por quê? Porque não se saciaram no Senhor. Os ímpios estão debaixo da ira de Deus, os seus anos são enfados, são turbulentos, são frívolos. Os homens de Deus, como Moisés, sim, de outro lado tem a vida eterna que o Senhor Deus conquistou, nos deu, e por isso nós podemos nos alegrar, mesmo diante das tribulações da vida, mesmo diante do deserto, e mesmo diante, muitas vezes, dos nossos próprios pecados, porque nós temos um Deus misericordioso, que nos perdoa, caso nós nos arrependamos verdadeiramente. Temos motivo suficiente para nos alegrarmos, meus irmãos. Você vê que no verso número 15, ele fala: alegra-nos por tantos dias, quando nos tem afligido por tantos anos, quando suportamos a adversidade. O Senhor, o clamor de Moisés era para que o Senhor também desse a eles essa alegria. Moisés sabia que o sofrimento ele tinha um propósito. A sua ira, né, é aquilo que diz o Salmo 30, a sua ira dura apenas um momento, mas a sua bondade, o seu favor dura a vida inteira. Moisés sabia disso. Então, Senhor, nós temos sido atribulados nessa vida, talvez muitas vezes por causa do nosso próprio pecado, mas então nos faça experimentar a alegria do Espírito Santo de Deus, nos transforma o coração para que mesmo em meio ao deserto, nós possamos experimentar quem o Senhor é e a nossa vida transbordar da alegria que vem dos céus. Você vê que quando ele encerra esse salmo, de forma grata, ele fala aos teus servos: apareçam então as tuas obras, aos teus filhos a tua glória, seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus, confirma sobre nós as obras das tuas mãos, das nossas mãos, confirma a obra das nossas mãos. Você vê que Moisés encerra a sua oração pedindo que os servos do Senhor, a sua igreja, o seu povo, pudesse ver e experimentar a sua obra. Para quê, meus irmãos? Para que eles pudessem ver a sua glória, para que eles pudessem contemplar a terra prometida, para que eles pudessem experimentar o novo céu e a nova terra, para que eles pudessem experimentar a eternidade de Deus em contrapartida à nossa finitude. Moisés ora para que o povo coloque o seu olhar no Senhor e não se desvie com a aparente glória que o homem possui e o que o pecado possui. Moisés pede para que a graça de Deus permaneça sobre eles, a fim de que tudo quanto fizerem possa então prosperar. Isso somente o Senhor nas nossas obras, somente o Senhor pode fazer com que as nossas obras possuam algum valor. Você quer ser próspero? Te dá aqui então o segredo da prosperidade. O segredo da prosperidade é que você esteja em Cristo. O segredo da prosperidade é que você esteja no Senhor. Porque aí sim, qualquer obra sua, Deus fará ela brilhar, porque Ele colocará nela a sua marca, e então essa obra valerá alguma coisa. Você pode fazer o que mais precioso que você achar, meus irmãos. Se essa obra não estiver em Cristo, ela não será nada. Ela não será nada diante de Deus. Ela só servirá a te condenar naquele grande dia. Esteja então no Senhor. E eu termino trazendo algumas breves aplicações, ou princípios, melhor dizendo, diante do que o Salmo traz, embora a gente já tenha aplicado em alguns momentos. Esse Salmo ele se aplica claramente à nossa travessia pelo deserto da vida, como uma espécie de jornada, como traz ali o Peregrino de John Bunyan. A ideia aqui é nos mostrar que nós atravessamos dificuldades, atravessamos tribulações que são pertinentes à nossa caminhada. É claro como era pertinente essa caminhada do povo de Israel.
O ponto que nós precisamos frisar nessa manhã é que nós devemos louvar ao Senhor, sempre nos lembrando, em primeiro lugar, que Deus, e somente Deus, é eterno. E é por isso que nós devemos louvor e glória a Ele. Somente Deus pode receber o nosso louvor. Nada neste mundo mais pode receber. O nosso dinheiro não pode receber o nosso louvor, as nossas finanças, os nossos bens, nem mesmo a nossa família pode receber o nosso louvor. É somente Deus, porque a nossa vida aqui ela é transitória e pueril, como Moisés afirmou. Então ela não pode definitivamente nos dar a segurança que nós desejamos. As pessoas se frustram porque elas esperam que as coisas deste mundo dê a ela aquilo que elas não podem dar. Então, meus amados, o que nós devemos buscar? Segurança nessas coisas? Seremos frustrados. Devemos buscar segurança somente naquele que pode dar, que é o Senhor, porque o caráter dele é propício a isso. Ele é eterno, ele é imutável, então nós podemos confiar nele, ele não vai mudar. Enquanto nós ficarmos buscando segurança nas coisas finitas, iremos realmente nos frustrar. Os seus melhores dias só acontecerão se você estiver na presença de Deus. De fato, o que nós devemos fazer nessa manhã é abandonar qualquer orgulho, altivez em nossa vida, por causa de qualquer coisa, e nos buscarmos verdadeiramente a nos enchermos do Senhor. Esse é o primeiro ponto que nós precisamos meditar. O segundo é que esse salmo nos mostra a gravidade do pecado, principalmente ao olharmos para a natureza de Deus. Quem Deus é? Quem nós somos? Nós veremos a gravidade do nosso pecado. Talvez se você olhar o seu pecado por si só, você não vai achar que ele não foi tão ruim assim, mas quando você olha Deus eterno, perfeito, sem mácula, e olha o que você fez contra ele, você vai entender a gravidade do seu pecado. E então vai poder temer a ira de Deus e saber que nada passa despercebido, nada passa oculto aos seus olhos. Por mais que sejamos seus filhos e por mais que não estejamos mais como crentes no Senhor, debaixo da sua ira eterna, o Senhor está pronto a nos disciplinar em face do nosso pecado, em face das nossas rebeldias. A brevidade da vida aqui justamente aponta para isso, para a urgência que nós precisamos ter, encarar e nos arrependermos dos nossos pecados. Se tem uma coisa para você fazer hoje, e não pode passar de hoje, não deixe de se arrepender dos seus pecados, não deixe de buscar ao Senhor e mudar de vida, não deixe de pedir ao Senhor para saciar a sua vida, não deixe de pedir ao Senhor para viver uma vida debaixo da sua presença. Isso precisa ser feito hoje. Não há tempo para mais nada, não há tempo para nos preocuparmos com as coisas deste mundo. Precisamos verdadeiramente buscar aquilo que devidamente precisa ser buscado. Nos arrependermos e vivermos uma vida piedosa diante de Deus. Ou você sabe se haverá tempo para você? Nós não podemos brincar de ser Deus, meus irmãos. Deus tem a nossas vidas nas suas mãos. Como nós vimos, a hora que Ele quiser, Ele vai falar: pó, retorne ao pó. O que será da nossa vida então? Em último lugar, devemos orar para que as misericórdias de Deus não saiam da nossa vida e que essas sirvam de refrigérios, de alegria em momentos de angústia. No deserto, o Senhor nos fará experimentar a sua misericórdia, a sua graça, mesmo no luto, mesmo na dificuldade, mesmo na doença, mesmo quando as coisas, na dificuldade financeira, em todos os momentos de turbulência na nossa vida, o Senhor nos faz experimentar a sua graça e a sua misericórdia. O que nós precisamos fazer é estar atentos para experimentar essa graça e tributar a Ele glória, até quando atravessarmos o deserto. Então encontrarmos a terra prometida, enxergarmos, ou na linguagem de Bânio, atravessarmos o rio, e então entrarmos nos portões celestiais. Isso sabe quando ocorrerá, meus irmãos? Tem uma boa e uma má notícia. A má notícia é que ela não ocorrerá nesta vida,
que essa vida, ela é uma vida que nós experimentamos a queda, o pecado. Você pode, claro, ter vislumbre do céu aqui, mas vira e mexe, você vai passar por sofrimento, vira e mexe, você vai passar por tribulações, pelo deserto, você ainda está no deserto. Tem areia para tudo quanto é lado, não tem água. A única coisa que nós podemos clamar aqui e nos saciar é da presença do Senhor, mas nada nesse mundo vai nos saciar. O que nós precisamos fazer é buscar a misericórdia de Deus em meio ao deserto. Vai ter momentos que vai ter oásis, mas o que nós devemos nos lembrar é que nós estamos no deserto. Isso só vai terminar quando o Senhor nos chamar ou quando Ele retornar para buscar a tua igreja. E aí enxergaremos novos céus e a nova terra e poderemos, sim, aí sim, dizer que nós chegamos ao destino final. E quando nós chegarmos lá, nós só teremos chegado por causa do pacto, por causa da promessa de Deus a si mesmo, a Santa Trindade, no Conselho Trinitário, quando Ele resolveu, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito, resolveram salvar o homem dos seus pecados, entregando o Filho em favor do seu povo. Quando nós chegarmos lá, nós teremos atravessado o deserto. Isso pode acontecer quando o Senhor nos chamar. Isso pode acontecer quando o Senhor nos buscar. A despeito disso, passemos os nossos anos aqui nos lembrando. Estamos atravessando um deserto. E nossos melhores anos são enfado. Mas que nós, enfim, experimentaremos uma vida perfeita diante de Deus, onde Ele mesmo reinará sobre o seu povo. Que Ele tenha misericórdia de nós, meus irmãos.